Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Olha só, nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre payoffs de contratos derivativos exóticos. Então você já sabe, a gente já falou em outros vídeos, se você não sabe, volta lá e assiste aos outros vídeos. Você já sabe que um derivativo, ele recebe o comportamento, os fluxos de caixa de outros instrumentos mais básicos, são chamados os underlyings, e esses instrumentos, os resultados, os preços deles, os comportamentos deles, são transformados pelo payoff do derivativo, e aí esse payoff vai determinar quanto que eu recebo ou quanto que eu pago ao longo do tempo. Você já sabe disso. Então agora, no vídeo anterior aí eu falei sobre o payoff de dois contratos de derivativos vanilla, né? São derivativos básicos, o forward e a opção de compra, a call vanilla. Agora, eu vou falar de uma outra opção, que é uma opção exótica, chamada look back. Tem alguns tipos dessa opção, eu vou falar de um deles, tá? Então, da look back option. Qual é essa que eu vou falar? Dá uma olhada aqui, ó. Fica atento nesse payoff aqui, ó. Esse aqui. Então, quem que é o payoff? Ele é o máximo entre duas coisas. Essa primeira e o zero. Então, eu vou comparar alguma coisa com zero e vou pegar o maior das duas. Se, obviamente, esse número aqui for positivo, é ele. Se esse número for negativo, é o zero que manda. Então, vamos entender quem que é esse número que está... Ó, presta atenção de novo. Eu vou olhar dois números, vamos chamar de A e zero. Eu vou olhar o máximo entre A e zero. Se A for maior que zero, eu vou pegar A. Se A for menor que zero, eu vou pegar zero. Legal. Quem que é o A, Mayali? Ó, presta atenção aqui no mestre. Ó, eu vou pegar o tempo, tá vendo que eu vou variar o tempo de quando? De T0 até Tzão, é isso que tá falando aqui. E eu vou ficar olhando o S de T. Então, vamos colocar S de T aqui. Então, eu vou ficar olhando o S de T. Então o S de T fez assim. Quando eu chegar aqui no instante Tzão, acabou a brincadeira. E o que eu vou fazer? O que esse número aqui tá mandando, essa conta aqui tá mandando fazer? Pegar o máximo valor que S de T assumiu desde o instante T0 até o instante Tzão. Então, no nosso exemplo, quem é? Esse cara aqui, ó. Esse é o máximo valor assumido por S de T. Beleza. Eu vou pegar esse número, vou olhar esse número, versus o K, que é o strike. Então, vamos dizer que esse número máximo aqui foi 170 reais. E o meu strike é 120. Então, se o meu strike, vamos lá, faz a continha aqui, ó. O meu strike é 120 e o máximo que o cara atingiu foi 170, então 170 menos 120, no meu exemplo, vai dar 50. E aí, o máximo entre 50 e 0 é 50, beleza? Mas, e se o máximo que o negócio atingiu, que o preço da ação aqui atingiu, fosse 110? Vamos lá fazer a conta. O máximo preço da ação ao longo de todo o tempo foi 110. Só que vamos dizer que o meu strike é 120. Então, o máximo entre... Agora eu estou olhando para esse máximo. O máximo entre... Não, pensa. 110 menos 120 vai dar menos 10. Então, o máximo entre essa conta que deu menos 10 e 0... O máximo entre menos 10 e 0 é 0. Então, nesse caso, vai valer 0. Então, essa opção chama Look Back, porque ela olha para trás e registra qual foi o máximo valor
que eu obtive aqui. E esse máximo valor é que vai ser comparado com o strike. Lembra? Se você assistiu ao vídeo lá da opção de compra call, você lembra que eu pegava... Qual que era a diferença lá? Lá era o máximo entre S de tesão menos K e 0. Eu pegava o último valor e comparava esse valor na data tesão, S de tesão, eu comparava ele com o K. E aí via se o máximo entre ST menos K e 0, quem era o máximo, se esse número aqui desse positivo, eu quero ele, se esse número der negativo, eu quero 0. Então esse aqui era o payoff da call vanilla. Esse aqui é uma opção de compra, então é uma call look back. Ele é como se fosse o seguinte, ela fala que te dá direito a comprar alguma coisa que vai valer agora o máximo valor que aquele cara teve e você vai poder pagar o strike, que é 120. Então, se o máximo que aquele negócio teve foi 170, você vai ter, é como se você tivesse direito de pagar 120 para receber algo que vale o máximo que aquele cara valeu ao longo da trajetória inteira. É isso. Então, você vai ganhar do 120, se foi 170, você vai ganhar do 120 para o 170. Mesmo que hoje o cara valha bem menos. Mesmo que hoje o cara esteja abaixo do 120, não interessa. O que interessa é qual foi o máximo que aquele underline atingiu na trajetória. E aquele máximo que vai ser usado para fazer a conta de quanto que você vai ganhar. Então, essa é a chamada Look Back Option. Se você quiser fazer um gráfico de um payoff diagram, a única coisa é que agora aqui embaixo não faz sentido você colocar o S, né? Igual a gente estava colocando antes. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o valor do S no instante tesão ou em algum instante específico não interessa. O que interessa é o máximo valor. Então, o teu resultado em função do máximo valor que o underline atinge na trajetória vai ser uma função dessa daqui, que é igual àquela opção anterior. Só que anteriormente, né, a opção vanilla, aqui tinha S de tesão, e agora não tem mais S de tesão, eu tenho o máximo atingido por aquele underline ao longo da vida do meu derivativo, desde T0 até tesão. E ó, como que fica nesse caso aquela história quando eu quiser olhar minha trajetória? Ó, vamos pegar nessa trajetória azulzinha, o que que vai acontecer? Ó, o underline terminou aqui, mas o valor que interessa para mim é esse valor aqui. Então eu tenho que comparar esse valor aqui com o K. Ele é maior que o K? É. Então o que eu vou ganhar vai ser a diferença entre o K e o máximo valor. Dá uma olhada. Então eu vou pegar o máximo valor e é esse valor que eu vou ganhar aqui. Tudo bem? Ops. Tá. Mas e se o cara terminasse, vamos fazer um outro exemplo. Ele veio aqui, bateu ali em cima e terminou lá embaixo. Não importa. Você vai ver o máximo valor, tá vendo aqui, ó, no eixo X, né, que é esse eixo que eu desenhei aqui, é o máximo valor que foi atingido, compara ele com K e eu vou ganhar esse valor menos isso, que aqui nessa reta vai dar esse cara aqui. Lembra? Essa reta aqui, ó, que é essa daqui, ela tem 45 graus. Então, se aqui, ó, é 100 e aqui for 130, então o máximo atingido foi 130. Eu vou poder comprar por 100, então essa distância aqui é 30, que é a mesma distância que aqui. Então, quanto eu vou ganhar, opa, fazer essa retinha aqui, ó, eu vou ganhar 30, tá bom? Então, essa é a Look Back Option. Para que ela serve, Mayali? Ué, às vezes você tem em alguns mercados agentes, né, indivíduos, empresas, pessoas que estão expostas ao maior valor. Existem situações, mercado de energia elétrica ou outras coisas, que você está, por algum motivo, exposto ao máximo que tem de valor numa determinada conta lá que você tem que pagar. E aí, como que você se protege disso? Esse é um tipo de contrato. Ou mesmo quem quer especular, né? Você compra essa opção porque você acha, por exemplo,
que o underline vai dar um spike, né? Vai dar um pico, mas você não sabe quando que vai ser e quando chegar lá na data de vencimento, inclusive o negócio já pode ter perdido o valor. Mas você quer apostar que em algum momento do tempo ele vai dar um pico e esse pico vai ser alto. Então você, nesse caso, pode especular comprando, pedindo para alguém fabricar para você uma look back option. Ô Mali, quem que vai fabricar para mim isso? Chuta. É um financial engineer, é um quantstar. Você vai bater na porta lá de um quantstar, vai pedir para ele fabricar para você esse produto e o quantstar sabe fabricar, ele entende como é o produto, ele sabe fazer a gestão. Lembra as 3 coisas do quant? Ele tem que entender o produto, ele tem que saber dar o preço e ele tem que fazer a gestão do risco daquela coisa. Então o quantstar vê que o cliente quer, ele fabrica aquela salada de fruta, essa daqui no caso, e vende para o cliente e cobra por isso, beleza? Ó, vamos falar de mais um derivativo exótico. Esse derivativo é muito comum em mercado de renda fixa, mas também existe no mercado de ações, de moedas. É a chamada Range Note. Eita, peraí. Então ele é chamado Range Note. Como é que é essa Range Note? Bom, primeiro que ela chama Note, que é uma nota estruturada. Aqui no Brasil a gente tem lá os famosos COIs, né? Certificado de Operação Estruturada. Então são as notas estruturadas que a gente tem lá nos Estados Unidos, no mercado internacional, que são chamados Structured Notes. Né? As Structured Notes são os nossos COIs aqui no Brasil. Certificado de Operação Estruturada. Então a Range Note é um tipo dessas notas aí, desses derivativos. Então, ó, dá uma olhada. Imagina que você vai ter um underline, pode ser o que você quiser, o preço de uma ação, de uma moeda, ou uma taxa de juros, poderia ser. E aí, o que vai acontecer? Ó, esse underline, ele vai, ao longo do tempo, ter lá uma trajetória. Desde a data T0 até a data Tzão. Só que eu vou estabelecer 2 canais, por isso que chama range. Não é porque tem 2, né? Range é porque tem um range. Eu, nesse exemplo, coloquei 2 canais. Mas a Range Note, ela tem um range. Aqui eu coloquei 2 canais. Continua sendo um Range Note. Então, o que vai acontecer? Dá uma olhada. Como que é o payoff do meu derivativo? Ó, eu vou te explicar, então não fica em pânico. O payoff do meu derivativo vai ser assim. No instante T1, minha nota começou no instante T0. Eu vou ficar monitorando o que vai acontecer com o meu underline, que pode ser uma moeda, uma taxa de juros, o preço de uma ação, o preço de uma commodity, o que você quiser. Eu vou ficar monitorando o preço desse cara do instante T0 até o instante T1. E o que essa conta aqui está me dizendo? Ó, vou aumentar ela para você ver ela direitinho. Ó, presta atenção nessa conta. Ó, isso aqui é a função indicadora que você já sabe. A função indicadora de um dado evento lá que eu vou colocar aqui. Se esse evento acontecer, a função vale 1. Se o evento não acontecer, a função vale 0. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá entender esse evento que eu estou desenhando aqui. Ó, eu estou pegando L1. Quem que é L1? Ó, L1 é a barreira de baixo. Em inglês, lower, certo? W aqui, lower. E o H é a barreira alta, higher, certo? A barreira mais alta lá e a barreira baixa. Então, o que eu vou fazer? O lower, né? Porque lower barrier e higher barrier, que é a barreira alta e a barreira baixa. Então, são as duas... Não, range é um intervalo. Então, eu tenho a barreira baixa e a barreira alta. Então, olha o que esse evento que está aqui está me dizendo. Dá uma olhada. Ó, eu vou comparar. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o preço do underline desde T0 até
qualquer instante de t até t1. Então, essa primeira parte aqui, ó, essa daqui, eu estou falando que eu vou pegar o preço do underline desde o instante 0 até o instante t1. Legal. O que eu vou fazer? Vou comparar o preço do underline em todos esses instantes com L1 e com H1. Ele tem que ficar dentro do intervalo L1, H1. Esse é o evento que eu estou interessado. Mas ele pode encostar? Pode. Então, o evento que eu estou falando é se o cara ficou dentro, inclusive encostando. Poderia ser que se encostar foi considerado que já saiu. Não. Nesse caso, eu estou interessado no evento que o S sempre ficou maior ou igual a L1 e sempre ficou menor ou igual a H1 desde o instante T0 até o instante T1. Se esse evento acontecer, a função indicadora vale 1. Se por acaso ele varar tanto para cima, não é tocar não, é varar para cima ou para baixo, aí o evento não aconteceu, porque ele não ficou sempre entre L1 e H1. Aí, nesse caso, a função indicadora vai valer 0. E quanto que eu vou ganhar na data T1 se esse evento acontecer? Se o evento acontecer, a função indicadora vale 1 e você vai ganhar 1 vezes K1. Se o evento não acontecer, ou seja, se o preço varar ou para cima ou para baixo, ou os dois, eu vou ganhar 0, porque vai ser 0 vezes K1 vai dar 0. Entendeu? Então, esta nota, no instante T1, eu vou olhar o preço. Então, nesse meu exemplo, quanto que eu vou ganhar? 0, porque ele varou lá, inclusive, várias vezes para cima. Mas se tivesse feito assim, relou e volta, aí eu vou ganhar K1. Mas se tivesse vindo aqui, fez assim, vou ganhar 0. E se veio, ficou para baixo ou para cima? 0. E se ele veio, encostou na barreira e voltou, ou se ele só ficou dentro? Vai ganhar K1, entendeu? Beleza. Mas ali a segunda parte dessa nota é igual. Só que agora, ó, olha. Tá vendo que eu tenho um outro range, que é o H2 e o L2? Olha o que esse evento tá falando. Eu vou pegar o preço do underline de que instantes? De T1. Então, ó, não é para considerar o T1 agora. O T1 ele morreu na primeira parte. Então, agora é para considerar tempos maiores do que T1 e menores ou iguais a T2. Então, quando eu olhar todos os preços do underline, desde T1 exclusive até T2 inclusive, esses preços têm que estar dentro do intervalo L2, H2. Se relar e voltar, tudo bem. Se relar e voltar, tudo bem. Agora, se ultrapassar, se varar para cima ou para baixo, não pode. Aí esse evento não aconteceu, certo? Então, esse evento que eu estou desenhando aqui é quando o preço na segunda parte, desde o instante T1 até o instante T2, quando o preço ficou dentro do range. Se esse evento aconteceu, a função indicadora vale 1, senão ela vale 0. E aí, quanto que eu vou ganhar, Mayali? Se o evento ocorreu, você vai ganhar K2 vezes 1. Se o evento não ocorreu, você vai ganhar 0, porque é K2 vezes 0. Tudo bem? Então, ó, vamos pegar um exemplo aqui. Nessa trajetória, amarelinha, o que aconteceu? No primeiro pedaço, eu fiquei dentro do range. Então, esse evento aqui aconteceu. Então, a função indicadora vale 1. Então, quanto que eu vou ganhar? K1 vezes 1. Cadê o negócio? K1 vezes 1. Tá aqui, ó. Meu payoff no instante T1 é K1. E no instante T2? Lembra que eu falei antes? Lá tem um outro vídeo. Lembra? Não sei, né? Se você está assistindo as aulas do canal, se não for um turista e estiver assistindo as aulas, vídeos, sei lá como você quer chamar, você vai ver que num outro vídeo lá que eu falei sobre payoff, agora eu estou falando de payoffs de contratos exóticos, mas num outro vídeo que eu falei sobre payoff genericamente, eu falei que
o payoff é uma função randômica, que pode ser uma variável aleatória ou, no caso mais geral, um processo estocástico, porque você vai ganhando coisa ao longo do caminho e o quanto você vai ganhar depende do que está acontecendo lá com o teu underline. Esse é um caso. Então, se o meu underline ficar dentro da brincadeira ali do intervalinho, nesse caso ficou, eu vou ganhar K1. Agora, ó, no segundo pedaço, ó, ele veio, daí aqui, ó, ele varou o negócio. Então, se ele varou o negócio, não interessa se ele voltou e daí, não interessa. A pergunta é, esse evento que durante todo o tempo de T1 a T2, ele ficou entre L2 e H2? Não, teve um pedaço que ele ficou fora, 1 minuto que ele ficou fora, já não poderia. Então vai ser, o indicador vai ser 0, a função indicador é 0 vezes K2, vai dar 0. Então nesse caso, na data T1, você já vai ganhar T1 e na data T2 você não vai ganhar nada. Beleza? Então, resumo, o payoff é a característica mais importante de um derivativo. Por quê? Ele é a carteira de identidade do derivativo. Ele diz o que você vai, se você tem aquele derivativo, o que você vai receber, o que você vai pagar ao longo do tempo. E em função desse derivativo, desse payoff, é que você vai calcular o preço do derivativo. Então, ó, só para terminar, eu quero te mostrar uma outra coisa que eu comentei antes. Ó, dá uma olhada no negócio aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar de novo o contrato look back, tá? Então, olha só que interessante uma coisa aqui, ó. Imagina que a minha opção vence na data Tzão, tá? E esse aqui é o preço do meu underline. Imagina que eu estou numa data intermediária T, tá? E você já sabe que o valor do meu contrato derivativo no instante T, a gente vai representar por V de T, lembra? O payoff é o quanto que eu vou receber ou pagar ao longo da vida. Só que num dado da vida de quem? Do derivativo. Volta aqui, ó. Então, o meu payoff é quanto que eu vou pagar ou vou receber ao longo da vida do derivativo. Mas num instante de tempo T qualquer, eu quero saber quanto que vale, qual o valor de mercado, preço daquele derivativo. Que, obviamente, é função de tudo que eu ainda vou receber, certo? Porque o dono desse contrato, essa parte, ele já recebeu, ou já pagou, enfim. Agora, o que ele tem direito a receber ou a pagar, ou obrigação, depende do derivativo, ele vai olhar só para frente. Então, nessa data, eu tenho que ver, nessa data Tzinha, eu tenho que ver tudo que pode acontecer comigo lá para frente e dar um jeito de considerar tudo que pode acontecer para calcular o valor de mercado do meu derivativo. Isso chama fazer a precificação, né? O apressamento, como eu já expliquei para você, é o nome certo, do derivativo. Mas olha o que eu quero te mostrar. Então, imagina que eu tenho uma look back, igual eu expliquei no começo, uma look back option, call option, e aí o contrato, eu estou na data Tzinho, e o contrato tem, né, esse derivativo tem um valor de mercado, agora o preço dele é V de T. Olha o que eu quero te perguntar. Imagina que eu tenha dois mundos paralelos, vai. No primeiro mundo, suponha que o preço do underline fez assim. E vamos dizer que no outro mundo, vamos dizer que o preço do underline fez assim. E hoje, quer seja no mundo A ou no mundo B, o preço do underline é esse que eu vou chamar de S de T, o mesmo. Então, imagina que tenha dois mundos. Ó, vou até pintar de outra cor aqui, ó, de amarelo. Então, você imagina dois universos paralelos. O mesmo contrato no mundo A e o contrato no mundo B. E esse contrato vai vencer lá na data Tzão. Pergunta para você. Esse contrato que vai me pagar é uma look back. Então, ele vai me pagar o máximo entre o quê? O máximo valor que o meu underline vai assumir, lembra, vou facilitar minha anotação aqui, desde 0 até Tzão, certo? Eu vou olhar o máximo preço que o underline assumiu entre 0 e Tzão, vou fazer essa conta menos K e vou comparar com 0. E vou pegar qual for o maior dos dois. Então, pergunta para você. Se eu estou no mundo A ou no mundo B, que hoje,
na data Tzinho, o valor do underline é S de Tzinho, igual para os dois. O valor do derivativo vale mais na data Tzinho se eu estiver no mundo A, se eu estiver no mundo B, ou ele vale igual? Pensa aí. Então, pensa, mas eu agora já vou te falar aqui a resposta, mas você para o vídeo e pensa. Se você quer ir aprendendo, você tem que pensar. Então, ó, no mundo A vale mais. Se você tivesse esse contrato e pudesse escolher o mundo, você quer ir para o mundo A. Você gostaria que tivesse acontecido o mundo A, a realidade paralela A. Por quê? Porque no teu contrato, eu sei quanto eu só vou saber quanto que eu vou receber de fato lá na data Tzão, beleza. Só que quando eu tô na data Tzinho, veja que um pedaço da história, porque como esse contrato depende de toda a história, né, ele depende da trajetória do preço, como um pedaço dessa trajetória já foi bem favorável para mim no mundo A, eu não sei o que vai acontecer do T para frente, em nenhum do Tzinho aqui para frente, em nenhum dos mundos. Mas no caso do mundo A, eu já sei que eu já tô bonito, certo? Vamos supor que esse strike aqui é, sei lá, é abaixo, finge que esse strike aqui é um número aqui, ó, tá bom? Então, ó, no mundo A, eu já tô bem. Por quê? Porque no mundo A, se o contrato acabasse agora, o preço viesse para baixo, né, do underline, eu já tô bonito, porque já entrou no meu preço esse valor do underline. No contrato B, eu ainda não consegui ganhar dinheiro nele. Ou mesmo que tivesse conseguido um pouquinho, eu vou fazer outra trajetória do B, tá? Só pra... Imagina que já tá ganhando dinheiro. Tá bom, mas a do A é melhor. Então, na do A, quando eu chego na data T, eu já tô numa situação melhor do que a do B e que vai ser carregada para frente, porque ele depende da trajetória. Se fosse o máximo entre S de T menos K e 0, tá vendo que se na trajetória o negócio subir, for para 1 bilhão e depois voltar e na data do vencimento ele estiver abaixo do K, é isso que interessa. Mas esse outro contrato, a look back, não. O que acontece no passado fica incorporado já no teu payoff. E isso faz com que lá na data Tzinho, o preço no mundo A seja melhor do que o preço no mundo B, porque o mundo A é mais favorável para você, já incorporou coisas mais favoráveis no seu payoff. Beleza? Então, isso é um exemplo do porquê que alguns contratos exóticos, o valor do meu derivativo, que normalmente a gente diz que depende de T e S de T, né? Eu estou no instante T, então ele vai depender disso. Nos casos mais complicados, o preço do derivativo depende de T e depende da história. Então, ó, você coloca uma chave, coloca aqui, ó. Ele depende de S de tal com T0 é menor ou igual a tal, que é menor ou igual a Tzinho. Então, veja, o preço só pode depender do que eu conheço até o instante atual. Se eu estou no preço Tzinho, no instante Tzinho, então o meu máximo histórico que eu tenho do underline é até o Tzinho. Então, meu preço só vai poder depender da história inteira, desde T0 até Tzinho. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e continue acompanhando aí o canal, que vai ter mais coisa para você se tornar um Quant Star.